Oi, gente, tudo bom? Agora a gente vai começar a aula, primeira aula online, né? Então, vamos se concentrar, vamos ver agora, porque esse módulo que a gente vai estudar epidemiologia é um módulo bem mais amplo, é um módulo bem mais complexo, né? Vocês vão estar conhecendo novas palavras, novos meios. Então, eu preciso que vocês se concentrem, vejam qual é o tipo de conteúdo que está sendo passado, para que a gente possa ter todo um amparo, né? Para que não possa vir surpresas de nomes que vocês desconhecem por algum motivo ou por alguma coisa, tá certo? Então, deixa eu projetar aqui o slide para vocês. Aí eu vou mostrar bem direitinho como é que fica a aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Só um minutinho que eu estou tentando. Isso, achado. Olha, meu Deus. Pronto, aí tem os cachorros latindo lá fora. Opa, foi. Então, vamos lá. Essa primeira aula que vocês vão ter hoje é de introdução à epidemiologia, certo? Nesse primeiro momento online... Olha, meu Deus. Esses cachorros, meu pai. Nesse primeiro momento online, o que vocês vão identificar? Gente, eu não tenho controle com os cachorros lá fora. Ai, senhor. Eu espero que você esteja ouvindo, porque senão vão ser me chamar de louco aqui. Enfim, vamos lá. Voltando. Nesse primeiro momento, na aula presencial, vocês vão estar estudando fisiologia, conhecendo as células, processos patológicos, certo? Então, vocês vão estar revendo um pouco disso tudo. Nessa primeira aula online, a gente vai ver um pouco sobre a epidemiologia. E, professor, o que é epidemiologia? O que ela faz? Por que é importante a gente saber disso? Né? Então, a gente vai ter um pouco mais desse conhecimento do que é epidemiologia, para que seja bem claro, para que tudo fique bem transparente, para que vocês possam fazer uma prova, fazer um trabalho, mas tendo uma propriedade a mais sobre esse assunto, certo? Então, vamos lá. Primeira aula do módulo 1, a nova disciplina de vocês, né, que é epidemiologia e processos patológicos, e nessa primeira aula vai ser a introdução à epidemiologia, certo? E para a gente poder ficar mais familiarizado com epidemiologia, para a gente poder saber o que é que ela faz, o que é que ela estuda, primeiro nós temos que conhecer a etiologia da palavra. Então, epi vem sobre, né? Como mostra essa imagem que vocês podem visualizar. Demo é a população e logos é o estudo. Então, fica mais ou menos sobre o estudo da população mesmo, né? A população em estudo. Então, a gente vai avaliar todo esse processo de estudo dentro da sociedade. E estuda o que, professor? Estuda agravos em saúde, agentes etiológicos, estuda todo o processo de saúde e doença, para que possa ser identificada mais maneiras de você poder lidar com esse processo de saúde e doença e de você poder identificar ferramentas que nesse processo possam ser utilizadas para erradicar. E, professor, o que é erradicar uma doença, né? É realmente disseminar ela, extinguir, para que ela não exista mais, né? Para que essa disseminação não aconteça nas populações. Então, é mais ou menos voltada a isso, certo? Então, isso tudo é o que vocês vão ver no caminhar da disciplina. Então, já vamos entender o que epidemiologia é o estudo da população, o estudo sobre a população, né? E sobre o que é isso? Sobre agentes etiológicos, agentes causadores de doença, certo? Então, vamos lá ler comigo nesse parágrafozinho aqui de baixo, né, para a gente poder fixar melhor a definição de epidemiologia. Então, a epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda os processos de saúde e doenças em coletividades humanas. Professor, o que é coletividades humanas? Né? A sociedade é um bairro,
né? É uma escola, é onde tem grupos de pessoas, e dentro desses grupos de pessoas, que a gente chama de grupos populacionais, a gente vai poder estudar mais um pouquinho o que está acometendo os indivíduos pertencentes àquele grupo. Qual a doença, né, que vai de lá de encontro a esse grupo, certo? Por exemplo, a gente tem bairros no município de Fortaleza que, quando começa casos endêmicos, as endemias de dengue, começa a acontecer em alguns bairros, onde esses bairros fiquem mais próximos a mangues, mais próximos a regiões mais secas, onde ficam úmida na parte da noite e quente na parte da manhã. E, professor, dentro de Fortaleza existem bairros assim? Existem, né? Mas quanto mais próximo aos mangues, ao Parque do Cocó, a pontes, rios, riachos, né? Aqueles saneamentos que tem bueiros. Então, aquilo que faz ficar úmido durante a noite, mais quente ao amanhecer, vai gerar um maior ciclo de nascimento e reprodução desse mosquito, e aí eles vão transmitir. E isso pode ser encontrado em alguns bairros. Então, quando surge a epidemia, a endemia de dengue, começa a surgir em alguns bairros e depois vai passando para a maior parte de Fortaleza. Então, vamos lá. E o que a epidemiologia ela continua estudando? O que ela faz, né? O que ela identifica nessa saúde, nessa população em forma coletiva, nessa população em forma como um todo? Bom, a epidemiologia ela vai visualizar a distribuição, né, os fatores determinantes de enfermidades, né? Lembrando que enfermidades são as doenças, certo? E, além disso, ainda mais vai estudar os danos à saúde, né? Ou seja, além de eu estudar aqueles agentes que são causadores de processo de doença, a gente vai estudar quais danos eles causam à sociedade, quais danos aquele agente, aquele vetor causa aqueles indivíduos ou aquele indivíduo, né? E qual é o evento associado a eles? Qual é o evento em saúde coletiva que é o, né, que é pega, que vai de encontro a eles? Então, quanto mais a epidemiologia mais fuça, mais mexe, mais tenta estudar, mais ela vai encontrar o quê? Medidas específicas de prevenção, né? Olha aí olha o que o nosso texto traz. Ela vai encontrar medidas específicas de prevenção, de controle e erradicação. Nessa primeira medida de prevenção, se ela identifica casos de dengue, ela vai fomentar, ela vai criar, ela vai distribuir, ela vai educar, ela vai capacitar processos de quê? Educação em saúde. Para que esse processo de educação em saúde? Entra nesse processo de prevenção, para que a população, né, para que a sociedade saiba como se prevenir desse agente etiológico, saiba como se prevenir da dengue, que é a doença que estamos usando como exemplo, certo? Então, o que ela poderia fazer, o que a epidemiologia pode fazer para trazer esse momento de prevenção? O que a gente pode prevenir contra a dengue, né? Virando as garrafas, não deixando água acumulada, né? Não deixando poça de água suja, nem água limpa, porque a gente vê que o mosquito, ele realmente deposita os ovos, mas se tiver só um ambiente úmido, ele já também deixa os ovos ali. Então, se você tem algum reservatório de água no quintal, na frente de casa, em cima, do lado, em qualquer canto, é necessário virar e, além disso, esfregar, porque se já tiver um depósito de mosquitos, lá ele ainda vai continuar sendo nutrido pelaquela umidade, pelaquela água que ficou ali de canto, né? Porque eles têm uma fixação nas bordas, em algum canto, que só sai realmente por causa da fricção, né? Desse atrito de lavagem, realmente de tirada desses ovos. E o controle? O que a gente pode ver no controle? Bom, o controle
é quando a gente vai tentar realmente controlar essa doença, né? A partir de quê? Dessa prevenção, a partir de colocar profissionais capacitados, a partir da gente identificar como a gente pode melhorar esse processo, certo? Então, tudo isso é quando a gente vê se a gente realmente consegue fazer medidas que controlem para não gerar um caos, para não gerar uma endemia, para não gerar epidemia e para não gerar o que aconteceu epidemia, né? Óbvio que existem as questões das doenças emergentes, das novas doenças, né? Então, se existe uma nova doença, toda aquela doença ainda vai ser estudada, né? Toda aquela doença ainda vai ser entendida, ainda vai ser conhecida, então isso leva tempo. Nada é feito da noite para o dia, nada é construído ao acaso e nada é construído sem um estudo prévio. Então, para ter esse controle, a epidemiologia ela faz o quê? Ela traz profissionais capacitados, ela traz profissionais que possam atuar nessa área, né? Ela traz pessoas para que possam ser gerados controles, cria ferramentas, cria tecnologias para que ela possa ter todo um controle, para que ela possa ter toda realmente uma equipe para que possa combater aquelas doenças existentes, certo? E o que é erradicação da doença? A erradicação da doença é quando a gente finaliza, é quando a gente termina, quando a gente mata, quando não tem realmente nenhum caso daquela doença, né? Igual doenças que a gente conseguiu erradicar, o sarampo, né, que a gente consegue por causa da vacina. Então, olha aí outra medida de controle. O que foi criado para prevenir? Vacinas. Então, as vacinas, elas são as medidas, né, de controle para que essas doenças não sejam passadas muito rápido de uma pessoa para hoje, gerando uma epidemia, né? Gerando um descontrole dessa doença, certo? E aí a gente busca essa erradicação mesmo. Então, para gerar um conhecimento para vocês, vamos ler esse textinho aqui, para que a gente possa finalizar e entender o que é erradicação, o que é prevenção e o que é o controle, certo? Então, vamos lá. A epidemiologia ela ainda busca mais. Ela busca analisar a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, dos danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas. Lembra, são medidas específicas de quê? Prevenção, controle e erradicação, certo? De quem? Das doenças. E fornecer o que mais? Indicadores. E o que são esses indicadores? São gráficos, são números. Para quem? Para a população, para trabalhadores em saúde que usam esses dados para dizer se está acontecendo algum surto, se está acontecendo alguma endemia, se está acontecendo alguma pandemia, alguns processos, né? Então, a gente precisa desse indicador para nos orientarmos em saúde, certo? Porque aí vai dizer quantas pessoas tem, quantas pessoas estão suscetíveis, né, susceptíveis a pegar essas doenças, quantas pessoas estão em área de risco, esses indicadores mostram quantas já pegaram, quantas poderão pegar, qual é as taxas de mortalidade, letalidade, né? Então, são todos esses indicadores que mostram como a doença se comporta perante a sociedade, certo? Então, eles vão servir de quê? De suporte. Para quê? Planejamento, administração e avaliação das ações em saúde, certo? Então, se eu tenho um mecanismo de estudo, que é a epidemiologia, que ela vai me fornecer indicadores, eu tenho que usar esses números em saúde, para eu poder estudar maneiras de planejar, né, que entra no controle, é um planejamento para eu poder controlar,
para eu poder eliminar e para eu poder sempre desenvolver medidas de controle, de planejamento dessas doenças, certo? Então, toda vida quando eu vou planejar, toda vida quando eu vou administrar, eu vou fazer o quê? Criar ou desenvolver, né, que é a mesma coisa, ações em saúde. Ações para quê? Para que eu possa não ter mais surtos dessas doenças preocupantes, para gerar dados alarmantes, né? Então aí um exemplo bem claro disso é a pandemia, né, do Covid, né, esse SARS-CoV-19 que veio realmente que é uma doença nova, não é um grupo, né, novo, mas gerou-se uma doença nova por ser um vírus novo, certo? Então, isso é um dado preocupante, porque não se tinha conhecimento dessa doença, mas a partir do momento que se gera conhecimento de uma doença, é gerado o quê? Olha aí, a prevenção dessa doença. Qual foi a medida preventiva? Isolamento social, não é isso? E com esse isolamento social, que é com essa prevenção, o que se poderia criar? Um controle dessa doença, né? Para que a gente pudesse eliminá-la, certo? Então, se eu tenho esses 3 caminhos que a epidemiologia me fornece, ela vai me fornecer também o quê? Indicadores, que é os meios coletivos de imprensa vem sempre mostrando, que é o que o Ministério da Saúde ele tem que fazer, né? É obrigação para com a sociedade, para com o mundo, para com tudo, porque saúde realmente é um órgão bastante complexo, bastante estudado por todos, e assim a gente precisa ter dados reais, dados dignos, porque senão nem os profissionais estudantes dessa área de epidemiologia, nem os epidemiologistas vão conseguir desvendar maneiras de controle, de erradicação dessas doenças, certo? E voltando ainda para o Covid, olha aí, se é gerado números, se é gerado indicadores em saúde, se esses números são expostos, números de quê, professor? Números de quantas pessoas morreram, de quantas pessoas pegaram a doença, aí entra no último mês, na última semana, nas últimas 24 horas, certo? Entra uma série de fatores determinantes desses indicadores, que são números que são expostos à sociedade, né? E esses números servem para quem? Para esses epidemiologistas. Planejamento. Esse planejamento, ele é voltado todo para uma série de administração desses dados, de uma série de motivos para que sirvam de quê? Avaliar e desenvolver ações em saúde, certo? Se eu conseguir desenvolver ações em saúde, eu consigo criar um plano de ação para que esse plano de ação seja colocado em prática durante a sociedade e assim eu consiga desenvolver meios para que a maioria da população não seja contaminado. Então, se eu tenho um vírus novo que está gerando uma síndrome aguda respiratória, né, está gerando um problema respiratório grave, eu vou fazer o quê? Criar uma medida urgente, né? Foi o que aconteceu com o isolamento social, né? Então, isso foi uma medida de prevenção urgente, né? Porque não se conhecia. Outra medida de prevenção que foi criada, desenvolvida, máscara, né? Esse uso desse EPI, que é o equipamento de proteção individual, né? Se é um equipamento de proteção individual, ele é meu. Então vai gerar o que é isso? Se eu tiver contaminado, vai evitar que eu contamine outras pessoas ou vai reduzir e vai diminuir as chances de outra pessoa, de terceiros, me contamine caso outra pessoa esteja contaminada e não eu. Certo? Então, vocês vão pegar o caderninho ou pegar o celular e colocar no bloco de notas e vai escrever, né? Deixar bem claro o que é a prevenção, o que é o controle e erradicação, né? Voltados para a epidemiologia. E ainda mais, vai dizer o que são indicadores em saúde, tá? Porque se vocês colocarem só indicadores, vai gerar um mundo. Então, é indicadores em saúde, aí vocês vão ligar que esses indicadores em saúde, eles vão ajudar, né? Prioritariamente no quê? No planejamento, na administração e vai me fornecer
para que eu possa fazer avaliações das ações em saúde, do que está já sendo implementado, do que já foi colocado da sociedade, né? Então, os epidemiologistas, eles ainda fazem o quê? Eles ainda fazem com que, se eu estou utilizando máscara, se eu estou utilizando isolamento social, ainda vai me colocar dados se está sendo eficaz, está sendo importante, se eu estou conseguindo combater, se eu não estou conseguindo combater, se eu preciso de mais medidas, se eu preciso de menos medidas, entenderam? Então, existiu o que a gente chama de protocolos ou de ondas, né? Porque o Covid, eles são distribuídos em ondas. A primeira onda, que aconteceu realmente de surpresa, nós não estávamos esperando e gerou uma pandemia, com o isolamento social e a utilização da máscara, né? A gente conseguiu barrar um pouco isso, então a gente diminuiu o número de casos, mas a gente depois identificou o quê? Que existia uma segunda onda. Por quê? Porque como a gente não poderia viver em isolamento para todos sempre, a gente ia ter novas ondas, novas ações de contágio, né, da população. Então, isso foi dividido em quê? Em ondas, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar as medidas em saúde, né, essas avaliações, e vão usar como avaliação, né? Então, isso é importante para que todos os profissionais que trabalham em saúde, eles possam ter dados, né? Eles possam encontrar dados e fornecer esses dados para a sociedade, porque isso é a importância da epidemiologia, né? Fornecer esses dados, certo? Por isso, agora eu peço que vocês, além de estar lendo comigo, além de estar entendendo sobre a epidemiologia, vendo, né, conhecendo, ficando amigo, friend da epidemiologia aqui do lado, vocês vão colocar também quais são esses determinantes da epidemiologia, né? Quais são esses fatores determinantes para a epidemiologia, né? Lembrando, prevenção, controle, erradicação, e a epidemiologia fornece o quê? Indicadores. Esses indicadores vão servir para quê? Planejamento, administração e avaliação das ações em saúde. Então, tudo aquilo que já foi implementado, tudo aquilo que já foi, né, fornecido de ações para combater uma doença, a epidemiologia também vai fazer o quê? Estudá-las, certo? Por isso, não esqueçam de anotar, não esqueçam de deixar tudo bem claro, tá certo? Então, vamos lá, seguindo para o próximo slide. Não esquece de fazer as anotações em saúde, porque é importante, tá bom? Vamos lá. Bom, aí então, eu trouxe esse slide porque eu sei que a epidemiologia, né, é um campo que estuda muita coisa. Né? O campo da epidemiologia, ele estuda toda a saúde coletiva. Então, se a saúde coletiva está sendo estudada por uma maneira, né, que se chama epidemiologia, ela vai estudar de alguma forma. Né? Então, essa forma de se estudar é o que a gente falou no slide passado. Nesse slide, eu trouxe um pouquinho mais simplificado, né? Eu tentei sintetizar mais ainda esse termo, tá certo? Por isso, agora vocês vão ler comigo para que não gere dúvidas, tá certo? Então, vamos ler agora esse tópicozinho de baixo. Não esqueçam de ler comigo, meu povo. Por favor, pelo amor de Deus, tá certo? Então, a epidemiologia, portanto, de forma simplificada, é o termo, né, que vai significar o quê? O estudo sobre a população que, direcionado para o campo da saúde, pode ser compreendido como um estudo sobre o que afeta a população. Olha que legal, então quer dizer que eu posso relacionar a epidemiologia com o estudo que afeta a população? Posso sim, porque isso vai ser de encontro, vai ser realmente a base do que a epidemiologia vai fazer. É o estudo realmente disso, o estudo sobre o que está afetando a população. E o que afeta a população? Afeta o quê? Doenças, exatamente. Doenças. Então, vamos lá. Eu espero, povo, que vocês tenham entendido todo esse conceito de epidemiologia,
que é um conceito realmente complexo, que é um conceito amplo, né, determinante de vários fatores para poder se entender. Então, sempre, sempre, sempre vai assistir na aula, pega um caderno, pega um bloco de anotação, epidemiologia, 2 pontos. É o estudo sobre o que afeta a população, entre parênteses, doenças, ponto e vírgula, agente etiológico, ponto. Aí você vai lá, a saúde coletiva, ela faz o quê? Olha aí, ela propõe, né? Ela fornece medidas específicas, como prevenção, controle e erradicação, né? O que a epidemiologia fornece para a população? Quais são os indicadores? Indicadores em saúde. E eles vão servir de suporte para quê? Planejamento, administração e avaliação das ações em saúde, certo? Então, sempre isso tem que ficar bem claro para que vocês entendam, para que caso seja cobrado em prova, em trabalho, em seminário, vocês já não precisem ir em busca dessa informação, vocês já terem essa informação já escrita no caderno de vocês, tá certo? Para servir como fonte de estudo, tudo bem? Então, eu vou dar só 2 minutinhos aí para vocês escreverem o termo todo direitinho, para que possa ser, né, ter uma troca e não surjam dúvidas, certo? Porque eu estou falando bem mais pausadamente, repetindo bastante, para que realmente não seja gerado dúvidas. Vamos lá, né? Agora eu peço que vocês prestem mais atenção ainda, porque a epidemiologia, ela vai agregar, né? Ela vai pegar áreas principais, como qualquer outro meio, né? Então, vamos lá. Vamos entender quais são esses métodos. A epidemiologia, ela congrega, ela traz métodos e técnicas de 3 áreas principais de conhecimento. Qual é a área? Qual é o que um estatístico, o que uma pessoa que trabalha com epidemiologia diretamente precisa ter domínio? Estatística, ciências biológicas e ciências sociais. Por quê? Ciências biológicas, né? Bio, vida, certo? Então, se eu tenho esse estudo da vida, né? Eu tenho que entender todo o maneiro de processo de saúde e doença. Para quê? Né? Para que eu possa compreender melhor como funciona. Por isso tem que ser uma pessoa graduada, né? Uma pessoa especialista, tem que se especializar, né? Tem uma especialização, tem que fazer mestrado. Então, não é por acaso, não é se formando eu quero ser estatístico, não. Tem toda uma série de estudos, certo? Ou que eu quero ser epidemiologista, perdão, né? Então, vamos lá. E a epidemiologia, ela engloba quem? Ciências biológicas, ciências sociais e estatística. A estatística, por quê? Olha aí, os indicadores, né? O estudo, né? Prevalência, incidências, que são termos que vocês ainda vão estudar, novos, mas que é importante para vocês entenderem, certo? Agora, então, lembrem-se que sempre na epidemiologia vão ter métodos e técnicas das 3 principais áreas de conhecimento: estatística, ciências biológicas, ciências sociais. Por que ciências sociais? Porque se ela estuda doenças na população, né, ela vai ter que estudar comportamento social, que é o que, como aquela população se comporta, por que aquele grupo é de maior risco do que outros grupos, né? Por que tal área fica doente primeiro do que outra área.
Entendem por que a importância dessas áreas de conhecimento dentro da epidemiologia? Né? Então, isso tem que estar bem claro para vocês, que um epidemiologista, ele vai ter domínio sobre estatística, ciências biológicas, ciências sociais. E o porquê de cada uma. Ciências sociais são os processos de doenças, né? Ciências sociais é o comportamento da população e a estatística porque trabalha com números e com variações desses números, né? Seja para mais, seja multiplicação, seja divisão, entendeu? Todo aquele processo que estuda um estatístico mesmo, aqueles processos, né, voltados para números, certo? Eita, deixa eu tirar só agora a minha tela daqui para que vocês possam visualizar melhor. Vamos lá. E além do mais, vamos lá. Áreas de atuação, né, da epidemiologia, para vocês entenderem que eu estava procurando bem ali no canto essa telinha. Deixa eu subir aqui porque fica ruim para eu ver. Pronto. Existem áreas de atuação da própria da epidemiologia. Por quê? Como eu falei antes, a epidemiologia é um campo muito amplo, que abrange muitas áreas, né, que compreende, né, vários setores. E isso eu trago para vocês como? Olha aí, um epidemiologista, ele pode trabalhar diretamente no ensino e pesquisa em saúde, né? Uma pessoa que faz um mestrado em saúde coletiva, que tem como uma área de atuação a epidemiologia. Entendem como é bastante complexo, como você estuda na graduação e você ainda faz uma pós-graduação, né? Para poder ter um conhecimento sobre epidemiologia. Olha como é a importância dos epidemiologistas para a saúde, né? E além do mais, ela vai, né, observar descrições das condições de saúde da população. Essa observação mesmo, ela vai descrever, né, as condições de saúde da população. Ela vai utilizar o quê? A investigação dos fatores determinantes da situação de saúde, né? Então, olha aí, ela faz essa investigação dos fatores, como a gente já conversou antes, e desses determinantes de saúde da situação de saúde, né? Então, se a epidemiologia ela é um campo tão forte para investigar, para descrever, ela é um campo forte para quê? Para fazer a avaliação, né? A avaliação do impacto das ações, né? E ela pode o quê? Alterar a situação de saúde. Essa avaliação do impacto, ela pode, né? Ela deve alterar a situação de saúde. Porque se eu estou avaliando uma determinada ação, eu vou dizer se ela vai ser boa, eficaz, ou se ela vai ser ineficaz, se ela vai ser ruim, certo? Então, isso é algo que eu tenho que estar muito bem preparado, né? Eu tenho que ter muitos anos de estudo para que isso possa ser estudado de maneira calma, de maneira realmente fidedigna, fiel aos dados que as secretarias municipais ou o Ministério da Saúde, que é o órgão federal, que mandam, né, esses resultados para a gente, certo? Então, vocês não podem esquecer essas áreas de atuação da epidemiologia, certo? Então, não esquece de anotar. Área de atuação da epidemiologia, 2 pontos. É o ensino e pesquisa em saúde, é a descrição das condições de saúde da população, é a investigação dos fatores determinantes da situação de saúde, é a avaliação do impacto das ações para alterar a situação em saúde. Então, tudo isso não está sozinho, não. É um complementar do outro. É um puxando o outro. É um fazendo com que o outro, se tiver falha em um, todos os outros em cascata vão falhando. Certo? Então, vamos lá novamente. Né? Qual o princípio?
né? A epidemiologia também tem um princípio. Então, vamos lá. Leiam comigo, por favor, para que vocês tenham bem fixado o conceito, o termo de epidemiologia, tá certo? Então, a epidemiologia tem como princípio básico o entendimento de que os eventos relacionados à saúde, quem são esses eventos relacionados à saúde? Doenças, seus determinantes e o uso dos serviços de saúde, né? Olha aí o que ela não faz. Não se distribuem ao acaso entre pessoas. Não é estudado indivíduos sozinhos, solitários, né? Não é ao acaso, né? Tudo é complementar. Tudo vai ligando uma coisa à outra. Não é aleatório, não é de forma aleatória. É de forma sistemática. Existe uma sistemática, existe uma metodologia para que ela possa ser estudada de maneira ampla e eficaz, fornecendo todo o suporte de saúde, certo? E olha que o mais importante, né? Tudo é importante, mas olha como a epidemiologia ela pode ser um fator determinante para apresentar, né? Olha o que ela faz. Vamos ler comigo essa outra parte aqui. Há grupos, né? Ou tem grupos populacionais que apresentam mais casos de certo agravos, né? E há outros que morrem mais por determinada doença, certo? Vamos lá para uma associação disso. Por exemplo, grupos populacionais que apresentam mais casos, né, de algumas doenças são o quê? Verminoses, parasitoses, pessoas com menos saneamento básico, pessoas que têm menos acesso à água potável, à água limpa, a saneamento básico, elas estão mais suscetíveis a quê? A ter verminose, né? Parasitoses, né? Casos de verme. Por quê? Água contaminada, alimentos contaminados, exposição a áreas contaminadas. O que essas exposições? Esgoto a céu aberto, bueiro próximo à casa, rua não asfaltadas, não tem saneamento de esgoto, não tem tubulação de água, né? Não há encanamento. Então, isso são fatores que a epidemiologia mostra, né? Que, olha, essa doença aqui acontece mais em determinado grupo. Por quê? Porque elas estão expostas ao não saneamento básico, certo? Isso é importante para que fique claro a vocês. Tudo bem? Vamos lá passando, né? E como a epidemiologia atua, né? Como é que essa epidemiologia ela vai atuar, ela vai estudar? Então vamos lá, lendo comigo novamente para ficar bem claro e fixar. Pelo amor de Deus, se vocês chegarem na sala dizendo que não sabem o que é epidemiologia, olha que eu vou aí na casa de vocês gritar no ouvido de vocês, certo? Então vamos lá. Acorda, presta atenção, balança a cabeça, né? Se sacode, pega o caderno, não deixa de anotar as coisas importantes para depois não dizer, eu não lembro. Tem que lembrar, certo? Então agora a gente vai estudar, né? A gente vai poder trabalhar como que atua a epidemiologia, né? Vamos lá. Em síntese, pode-se afirmar que a distribuição das doenças na população é influenciada pelos aspectos biológicos dos indivíduos, pelos aspectos socioculturais, né, e econômicos de sua comunidade e pelos aspectos ambientais do seu entorno, fazendo com que o processo de saúde e doença se manifeste de forma diferenciada entre as populações. A gente acabou de falar de quê? Parasitoses e verminoses, né? Olha aí como a epidemiologia é importante. São os aspectos econômicos, né, da comunidade, os ambientais, né, e nesse processo de formação de saúde e doença. Então, a gente já falou antes mesmo de chegar nessa parte.
para vocês verem, para vocês entenderem como é complementar, né? Como é realmente essencial a gente ter um conhecimento amplo do que faz a epidemiologia, certo? Então, vamos lá. Vamos ler de novo só para fixar? Em síntese, pode-se afirmar que a distribuição das doenças na população é influenciada pelos aspectos biológicos dos indivíduos, pelos aspectos socioculturais e econômicos de sua comunidade e pelos aspectos ambientais do seu entorno, né, do seu ao redor, fazendo com que o processo saúde-doença se manifeste de forma diferenciada entre a população. Então, aqui eu tenho um grupo A que mora numa viela, numa travessazinha onde o esgoto corre a céu aberto, né? Onde não tem água encanada, elas têm que pegar de um poço, né? De um carro-pipa que vai deixar água, ela vai pegar e tem que deixar num balde, num tamborete, né? Numa reserva aberta. E aqui no grupo B a gente tem uma pessoa que mora em um condomínio, um apartamento, que tem saneamento, né? Que tem mais condição financeira, que a gente tem menos condição financeira. Qual é o risco do grupo A ou do grupo B de ter parasitoses e verminoses? Grupo A, não é isso? Esse grupo aqui, que está suscetível ao esgoto, ao céu aberto, ao lixo, a vetores, aos insetos, né? Tudo, né? E esse outro grupo, não, ele está bem preparado, ele está bem protegido, né? Então, isso é um estudo da condição socioeconômica, da condição do seu entorno ambiental, né? De todo aquele ambiental que faz parte do seu entorno, né? E aí eu vou conseguir identificar quais são as doenças que apresentam maior nesses grupos. Quais as doenças que mais apresentam no grupo A e quais as presentes maior, quais doenças que se manifestam em maior número no grupo B, certo? Então, a gente parte para cá, para áreas de atuação, certo? Qual a área de atuação da epidemiologia? Vamos ler comigo para fixar, né? Para vocês poderem escrever. Eu posso até voltar aqui para que vocês possam destacar alguns pontos, depois vocês, né, escrevem mais. Então, vocês dão uma pausa no vídeo, né? Vão fazendo e pausando, e quando acabar a aula, vocês aí leem o que vocês escreveram para fixação do conteúdo. Né? Então, vamos para a área de atuação. A epidemiologia tornou-se, ao longo dos anos, uma ciência ampla que abriga inúmeras, né, grandes números de áreas do conhecimento e muitas subdivisões, tais como: olha como eu posso dividir a epidemiologia. Ela vai de maneira clínica, ela vai de maneira investigativa, ela vai de maneira nutricional, ela se estende como epidemiologia de campo e ela se compreende e ela se estuda e se fornece com dados de epidemiologia descritiva, certo? Então, é só para poder fixar as áreas de atuação, né, que existem mais áreas do que essa. Eu trouxe realmente apenas essas, mas existem mais. Vamos lá de novo. Epidemiologia clínica, né? De como essas doenças se manifestam, a clínica dessas doenças, investigativa, né? Nutricional, de campo e descritiva, certo? E professor, a gente fala tudo sobre a epidemiologia, sobre ela que vai para campo, ela que investiga, ela que traz dados, ela que analisa os dados, elas que analisam as situações, né, da população, ela que analisa as ações desenvolvidas, né, para prevenção, para
o conhecimento, né, a educação em saúde da população, então ela faz parte de uma equipe de investigação, né? E o que é essa investigação etiológica? Vamos entender juntos o que se compreende, certo? Então leiam comigo, que é muito importante vocês terem propriedade desse assunto, como a gente já estava conversando antes, né? A investigação dos agentes etiológicos das doenças sempre foi, desde os seus primórdios, desde antigamente, um objetivo de quê? Prioritário da epidemiologia, né? Então, no século XIX, até meados mesmo do século XX, aconteceu um grande foco, um grande enfoque às doenças infecto-contagiosas, né? Tendo em vista a evolução da microbiologia e a grande prevalência de doenças infecciosas do mundo, certo? A grande número de novas doenças, né, surgindo aí pelo mundo, certo? Um grupo dessas doenças são a IST, infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então, é um grupo de doenças infecto-contagiosas, né, que realmente surgem novos casos. Só para vocês terem noção, é 1 milhão de novos casos de IST por dia em todo o mundo. São 1 milhão de novos casos de pessoas que não tinham infecções recentes ou prévias, né, antigamente, de IST, e surgiram com essas manifestações clínicas, essas manifestações que viram a partir de laboratórios, né, exames laboratoriais. Então, 1 milhão de novos casos no mundo é muita coisa, né? Então, a epidemiologia vai traçar prevenções, vai analisar as ações que estão acontecendo, certo? Só no município de Fortaleza, existem 800 casos de sífilis por ano, né? De gestantes, só de gestantes com sífilis, para ser mais específico. Então, 800 casos ao ano, você divide em 12 meses, para vocês verem um tanto. E existem tratamentos fornecidos pelo posto. Como é que se previne o IST? Apenas com preservativo, muita educação em saúde, informação, né? Então, para se prevenir ST, eu não vou usar só o preservativo. Eu vou usar o quê? Informação, eu vou usar a educação em saúde para que aquela população saiba da existência dessa doença, tá certo? E assim, colocar o uso do preservativo como regra, né? Para realmente se prevenir desse tipo de doença. Tudo bem? Deixa eu tirar esse... Vamos lá. Eu trouxe até um quadrozinho aqui, né? Inicialmente, leiam comigo aqui em cima. Inicialmente, foi adotada uma abordagem unicausal para o processo de adoecimento. Ou seja, toda doença apresentava um agente. Olhem como esse agente está escrito, tá? Agente tudo junto. O A junto do gente, tá certo? Agente. Agente etiológico que, uma vez identificado, poderia ser combatido. Então, olha o que a epidemiologia traz, né? Olha o que o estudo em saúde traz. Opa, perdão. Que toda vez que eu conseguir identificar um causador da doença, um agente etiológico, eu consigo combatê-lo. Eu consigo criar, desenvolver ações para o combate dessa criatura, certo? Então, tal abordagem, então, após eu identificar que pode ser combatida, essa abordagem solucionou vários problemas de saúde pública, né? Como do SARS-CoV-19, do COVID-19, né? Como o COVID-19 causa, né, essa síndrome respiratória aguda, né, essa grande crise respiratória, e depois que eu conheci esse agente etiológico, eu posso estudar sobre ele, claro que demanda tempo, equipe profissional qualificada, né? Então, eu trouxe até um quadro para que fique melhor fixado
né, no entendimento de vocês. Olha aí, o controle de doenças por meio da vacinação. Vacinação é o quê? Que a gente viu lá na frente. Vacinação é o quê? Vamos lá pensar, né? Então, aí vocês respondam. Então, a partir desse controle de doenças feito pela vacinação, eu tive várias. Olha aí, poliomielite, varíola e febre tifoide. Tudo isso eu consegui identificar, tudo isso eu consegui, né, ou reduzir, ou minimizar, ou diminuir, ou erradicar os casos a partir de uma certa prevenção, né, de um certo momento, né, de uma certa ação em saúde, que é o quê? Vacinação, né? E olha o controle que eu consegui por meio de quê? De tratamentos. Porque a TB, que é a tuberculose, e a Hans, né, hanseníase, são patologias, são doenças que elas se espalham muito rápido, né? Ela é de alta infectividade, né? Ela infecta muito rápido, mas ela é de baixa patogenicidade, né? Ela é de baixo. Então, a partir disso, eu tenho um maior número de pessoas expostas a essas doenças, mas eu tenho um tratamento, né? Se eu tenho um tratamento, se eu tenho controle desse tratamento, se eu tenho distribuição desse tratamento, eu vou ter controle de quem? Consequentemente, da doença, certo? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham entendido mais sobre o controle, mais sobre, né, como essas doenças são combatidas na sociedade. Então, eu tenho uma determinação de risco, né, para a epidemiologia, certo? Então, vocês vão ler. Leiam aí, né, o conceito. Né? O conceito de risco na epidemiologia está diretamente associado com quem? Está diretamente associada com as ocorrências de quê? Das doenças aonde? Na população. Fugindo um pouco das concepções, né? Concepções de quê, meu povo? Casualidade individual, né? Apresentados acima. Então, foi apresentado lá no slide anterior, acima não, ao lado, né? No slide anterior, o que se pode acontecer, né, a respeito de um único indivíduo, se ele vai ter susceptibilidade a um tratamento, né, se ele foi vacinado, com a prevenção, então, tudo isso ele está sendo exposto. Então, em epidemiologia, né, o risco pode ser definido como o grau de probabilidade da ocorrência de um determinado evento ou com a probabilidade de ocorrência de um resultado desfavorável, um dano ou um fenômeno indesejado, né? Um efeito adverso de um medicamento. O que mais? Um tratamento que a pessoa não tem acesso a ele. Ah, tem um tratamento, mas é muito caro, então a população não tem um acesso a ele, ou que não é distribuído pelo posto. Né? Então, isso são coisas resultado desfavorável à população e vai gerar um dano, né, indesejado, certo? Então, vamos lá. Desse modo, a gente estima que o risco ou a probabilidade de que uma doença exista por meio de coeficientes de incidência e prevalência. Meu pai amado, o que é incidência e o que é prevalência? Professor, pelo amor de Deus, não me mate, né? Eu não vou matar vocês. Vamos visualizar primeiro o conceito de incidência e prevalência e depois a gente volta nesse slide. É só para vocês poderem já identificar essas novas palavras, e que são palavras muito utilizadas dentro da epidemiologia, certo?
O que é a incidência? É uma medida da ocorrência de novos casos durante um período especificado em uma população em risco de ter a doença. Então, vamos lá. A incidência enfoca apenas em novos casos. Então, o que é a incidência? O estudo de novos casos, de casos novos, certo? Por exemplo, quando tem resultado do COVID, ele traz a incidência e a prevalência. O que é a incidência? Os novos casos que aparecem por dia. Por exemplo, a incidência de 1.000 novas mortes. De 1.000 novos casos, né? Casos, pessoas que se infectaram agora pelo COVID. Tá certo? Tudo bem? Vocês entenderam? A incidência vai apenas atrás de quem? Dos novos casos, certo? Não confundam isso. Tudo bem? A incidência vai atrás dos novos casos, ok? Já a prevalência, ela vai somar os casos existentes com os novos casos, né? A prevalência não só vê os novos casos. Por exemplo, hoje surgiram, atualmente, né? A gente tem o quê? Vamos dizer assim, hoje a gente tem 1.000 casos de Covid já, né? Pessoas já descobrimos ao passar da semana. No final de semana a gente descobriu, né? Então, no final de semana a gente descobriu, teve 2 dias, descobrimos 1.000 casos, e aí, hoje, quinta-feira, né? Sábado, segunda, não. Passou o final de semana e na segunda-feira apareceram mais 1.000 novos casos. Então, a prevalência vai somar quanto? 2.000 casos. E a incidência? 1.000 casos, que é o que se estudou na segunda-feira. Certo? E como no final de semana teve 1.000 casos e segunda-feira descobrimos mais 1.000, a prevalência soma e dá 2.000. A incidência é só 1.000 porque foi de hoje. Aí chega na terça-feira, apareceu mais 1.000 novos casos. Qual a incidência de terça-feira? 1.000 casos. E a prevalência? 3.000 casos, certo? Aí chegamos na quarta-feira. Quarta-feira tivemos mais 1.000 casos. Aí, a incidência diz quantos casos? 1.000. A prevalência? 1.000 do final de semana, 1.000 da segunda, 1.000 da terça e 1.000 da quarta. Dá quanto? 4.000 casos. Entenderam? Certíssimo? Então, prestem atenção no que é incidência, no que é prevalência, certo? Vocês precisam identificar, vocês precisam ter propriedade, conhecimento, autonomia do que é isso, tá certo? Então, a aula de hoje foi isso, mas não acabou, certo? Eu vou agora botar um videozinho aqui para vocês. Eu espero que o áudio saia. Se não sair, eu vou depois disponibilizar o link. Mas, a priori, é para vocês assistirem agora perante a aula mesmo, certo? Durante essa aula mesmo. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui se eu acho. Tá certo? Só um minutinho. Vamos lá. Só um minutinho, gente, porque tá travando o negócio aqui. Oh, meu Deus, tenho medo de travar o negócio aqui e eu perder tudo. Só um minuto. Só um minutinho. Olha, meu pai amado.
Cadê esse vídeo? Aqui, achei. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, certo? Vamos lá. Deixa eu botar, compartilhar. Ixi, gente, eu acho que eu não consigo. Vou botar a apresentação mesmo. Pronto. Vou botar a apresentação mesmo, E aí, a gente vê o vídeo, eu vou deixar disponível aqui, tá certo? Para vocês verem depois. Só tchau, gente. Beijo, estudem, tudo de bom. Espero que vocês estudem bastante, porque a gente vai discutir isso na aula seguinte, certo? Até logo.